Olá, tudo bem? Boa noite. Fazendo essa live para falar um pouco do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós. Esse ser bendito, essa pessoa bendita que é o Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui uma palavra muito solene em Hebreus 4. Vamos lá? Hebreus 4. E esse é um consolo para todos nós cristãos, para aqueles que já creem em Jesus como seu Salvador. Este é um grande consolo, é uma palavra de conforto, é uma palavra que nos traz forças, para prosseguir. Ela diz então: Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós como o foi a eles, mas a eles de nada aproveitou porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: Eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: E terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Se, pois, ele repete: Não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa, não entraram por não ter tido fé. A primeira coisa que fala nessa primeira parte do capítulo é sobre o descanso. O descanso em Deus. E esse é um benefício, esse é um privilégio que é somente concedido a quem crê. A quem crê. O descanso. O descanso. É, é um privilégio poder descansar no Senhor, porque o próprio Senhor descansou depois da sua obra da criação. Ele criou o mundo, ele criou tudo o que há em 6 dias e no sétimo dia descansou. E nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós habitamos no descanso de Deus. E que coisa solene é isso? É algo muito solene porque no momento em que cremos realmente no Senhor, nós não temos nenhum fardo mais para carregar. Nenhum fardo. O próprio Senhor Jesus disse: Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus, ele já deixou esse recado para todos aqueles que estavam sobrecarregados na vida. E ele nos convida realmente ao descanso da alma. Por mais que as coisas possam estar difíceis aqui, porque a vida realmente ela continua tendo seus desafios, ela continua sendo difícil. Mas as circunstâncias nos permitem que continuemos sempre confiantes no Senhor, descansando. Nós temos esse privilégio de descansar no Senhor. E aqui fala, né, que quando o Senhor Jesus, quando o nosso Deus fala, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. E como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entraram por não ter tido a fé. Aqui está falando de que o Evangelho foi anunciado primeiramente aos de casa e aos que já eram íntimos do Senhor Jesus. E
não usufruíram desse descanso porque não tiveram fé. Então já foi anunciado a estes outros, que somos nós, a igreja. Então vamos continuar aqui. Deus, após muitos anos por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqui é algo muito solene. E esse versículo, esses versículos que seguem, eles falam até no imperativo mesmo. Você ouviu o Evangelho? O que Deus pede é para que você o aceite. Você ouviu o Evangelho da graça, o Evangelho de que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Quando se ouve esse Evangelho, nós temos é que acatá-lo, nós temos que aceitá-lo, sem questionar. Nós temos que crer nessa mensagem, crer. Não endurecer o nosso coração diante dessa mensagem, porque essa é a mensagem de salvação, é a salvação da pessoa que crê. Todo aquele que crê é salvo, é imediatamente selado pelo Espírito Santo e goza desse descanso, da certeza de vida eterna. E continua. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria, depois disso, falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Aqui já está falando realmente do descanso privilegiado do cristão, que é um descanso realmente perpétuo. Aqui fala realmente. Por isso resta um repouso sabático para o povo de Deus. Sim, esse repouso sabático é o repouso da eternidade. É o repouso que nós vamos ter, que nós vamos gozar na eternidade, nos céus, junto do Senhor Jesus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Descansará das obras que Deus delegou aos cristãos. Porque no momento que nós somos salvos, Deus nos dá tarefas para cumprir aqui na terra, não para sermos salvos. A salvação é algo de graça, é algo que Deus já nos deu gratuitamente. O que ele fala aqui é das obras que Deus preparou de antemão para que a cumpríssemos, e nelas nós vamos descansar com o Senhor dessas obras também. E continua então, versículo 11: Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos, por nossa vez, na mesma incredulidade. Apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Entrar nesse descanso é, literalmente, crer plenamente na obra do Senhor Jesus no Calvário e descansar. Não ficar duvidando da salvação, não ficar duvidando da promessa de Deus, da palavra de Deus, da promessa que Ele nos fez, de que todo aquele que crê é salvo. Então, a nossa obrigação é descansar, porque se a gente ficar hesitando em crer nessa obra consumada e realmente ficar duvidando, colocando empecilhos para termos a salvação, obras, rituais, nós vamos acabar caindo na incredulidade. A pessoa acaba caindo na incredulidade porque ela não creu verdadeiramente. E é a fé que realmente salva. Então, continua. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo,
das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E aqui diz, por que devemos crer na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus ela é viva por si só. Ela é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então a gente está falando aqui, o que está falando aqui é que a palavra de Deus ela é poderosíssima. Ela é o poder da salvação. É a palavra de Deus que aplica na pessoa a fé. É a palavra de Deus que aplica na pessoa a fé. É a palavra de Deus o poder para a salvação daquele que ouve. Daquele que ouve. A pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela é despertada, ela tem total consciência de que ela é uma pecadora, condenada, ela sente o peso dos seus pecados e ela crê. Ela crê. Porque o único caminho para a salvação é o Senhor Jesus Cristo e ela recorre ao Senhor Jesus Cristo para ser salva, porque ela não vê nenhuma possibilidade de ela se salvar. Então ela precisa de um Salvador. E a palavra de Deus ela faz isso. Ela faz a pessoa enxergar a verdade. Ela faz a pessoa despertar para a verdade. E isso é muito solene. E continua: nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus, nada. Deus sonda todos os corações, Deus sonda os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sonhos, Ele sonda tudo. E nós vamos prestar contas a Deus daquilo que fazemos aqui. Os salvos, eles vão prestar contas a Deus, sim, mas no sentido de receber uma recompensa, no sentido de receber um galardão. Agora, os incrédulos, aqueles que não creem, vão prestar contas a Deus por não terem crido, não terem recebido a oferta de salvação. Eles vão prestar contas recebendo de Deus a condenação. Se você não aceita a salvação de Deus, o que te sobra é a condenação. Condenação eterna, condenação da alma. E aqui chega a parte mais importante desse capítulo. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Eu pego aqui uma tradução também, tradução da Almeida Revista Atualizada, que diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus passou por tudo que nós passamos aqui. Todas as experiências humanas que você possa imaginar, o que você possa viver, o Senhor Jesus passou. Ele passou. Com exceção do pecado.
O pecado, o Senhor Jesus, ele não conheceu, porque ele nunca teve pecado. Ele se fez pecado por nós na cruz. Ele se fez pecado por nós na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas ele nunca pecou como nós pecamos. Ele nunca teve em si uma resposta interior à tentação, porque ele não tinha pecado. Ele nunca pecou, mas ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas angústias, das nossas aflições, porque ele sabe o que é. Ele sabe as nossas dores, os nossos problemas, quando nós derramamos lágrimas, os aborrecimentos, os desapontamentos que temos na vida, que são muitos, as chateações, as decepções, a solidão, tudo que nós passamos aqui de aflição, Jesus passou por tudo isso. E por muito mais, porque Jesus sofreu o juízo de Deus, que é o seu próprio Pai, na cruz, para nos salvar. E esse é um grande privilégio, que bom, né? Termos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, das nossas fraquezas. O incrédulo não tem isso. O incrédulo não tem, ele sofre sozinho. É ele e ele só. E nós temos, quando nós sofremos, quando nós choramos, passamos dores, nós temos alguém com quem contar, que se compadeça das nossas aflições, alguém para nos consolar. Nós temos o Senhor Jesus. Ele nos capacita a vivermos aqui, a suportarmos as aflições daqui. Ele nos consola, ele, ele é o nosso consolo, ele é o nosso apoio, ele que nos capacita a aguentar, a viver todas essas coisas, esse mundo. Porque o mundo, para o cristão, aqui é um deserto. O cristão, ele deve entender que não há nada para ele nesse mundo. Nada. Nada. Ele é alguém que está aqui como peregrino, que está aqui como estrangeiro. O cristão, ele não tem moradia fixa aqui. Ele é um estrangeiro. Ele é um refugiado, esperando ser buscado, esperando ser levado de volta para casa, que é o céu, porque o cristão é um cidadão do céu, não é um cidadão da terra. Então aqui ele tem que aguentar. Por que o cristão fica aqui? Para servir de testemunho do Senhor Jesus para aqueles que ainda precisam ser salvos, que precisam ouvir o Evangelho. Essa é a função do cristão, ele tem um testemunho para levar aqui, junto com os irmãos que servem também de apoio. Por isso que a Bíblia fala que os irmãos devem estar sempre unidos. Se você pegar Efésios 4, todos os cristãos são exortados a viverem uma mesma fé, uma mesma união, não haver diferenças entre os cristãos. Infelizmente há hoje, né? Há diferença entre os cristãos. E o último versículo. Esse é inspirador para todos nós. Aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Como eu estou com uma Bíblia aqui, que é uma Bíblia católica, eu vou ler também a Almeida Revista Atualizada. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. E aqui diz o seguinte, que devemos chegar com confiança ao trono da graça. O cristão, ele tem esse privilégio de chegar ao trono da graça com confiança, de adentrar no local santo do Senhor com confiança, de estar frente ao trono da graça do Senhor Jesus, de entrar com confiança, de entrar nessa esfera de graça. Ele tem esse privilégio, o crente tem esse privilégio. E
e esse privilégio ele é concedido pela fé no Senhor Jesus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Recebermos misericórdia. Que misericórdia é essa? A misericórdia, os cuidados do Senhor para com o crente, os cuidados do Senhor para conosco. E a graça. Graça, porque o cristão ele vive de graça em graça. Ele vive só de graça. Cada dia na vida de um crente é graça. Se você saiu de casa para trabalhar e voltou bem para casa, isso é uma graça do Senhor Jesus. Isso é uma graça de Deus na sua vida. Se tudo deu certo no seu dia hoje, foi por graça. E se não deu também, foi por graça também, porque o Senhor Jesus, ele permite certas aflições, certas tribulações na nossa vida para nos moldar à semelhança dele. E isso é muito solene, muito solene. Então, você tem comida na mesa, é graça. Você tem uma família, você tem um teto, é graça. Tanto que a palavra diz, em tudo dai graças, porque tudo vem de Deus. E o crente reconhece isso. O crente reconhece plenamente isso. Então, este é um capítulo, Hebreus 4, um capítulo muito solene e inspirador para todos nós. E é um regozijo poder desfrutar de tudo isso. Como é bom ser cristão, porque nós podemos desfrutar da palavra de Deus, nós podemos desfrutar da alegria que é da palavra. A palavra é um refrigério para nós, a palavra de Deus é um refrigério para nós, é um alimento da nossa alma, é um alimento diário que nós temos que consumir sempre para poder viver essa vida aqui com fé e com confiança. Na confiança de que Deus está cuidando de nós em tudo. Por mais que não percebamos, Ele está agindo, Ele está sempre cuidando de nós. Que bom ter esse privilégio de ter o Senhor Jesus conosco o tempo todo, o tempo todo. E a companhia a gente desfruta lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Isso é muito bom. Graça e paz ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, por tão grande alegria e por tão grande privilégio que Ele nos concedeu de estarmos frente a Ele, desfrutando do trono da graça, podendo adentrar no trono da graça e no descanso de Deus. No descanso, o cristão que foi salvo pela fé, ele tem o privilégio de descansar plenamente na certeza da salvação, na certeza de que ele partirá daqui para estar juntamente com o Senhor no céu, para todo sempre. Se você não recebeu esse privilégio, essa alegria ainda, eu convido você a aceitá-la. Eu convido você a aceitá-la. Crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Em oração, fale com Ele, porque o Senhor Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer muito te salvar. Então, vá até Ele agora mesmo e desfrute dessa alegria. Você não vai se arrepender. Eu não conheço um cristão que se converteu e diz que se arrependeu de ter se convertido. Graça e paz no Senhor Jesus e que Ele venha. Que Ele venha. Um grande abraço. Até mais.